Vamos lá, mais um conteúdo do Tô Graduado, do curso superior de Tecnologia em Gestão do Agronegócio. Disciplina Sistema de Informação Gerencial no Agronegócio. Tema da aula de hoje, Sistema de Apoio a Decisões. Meu nome é César Nascimento, sou coordenador de disciplina. Então, nós já falamos dos sistemas de informação gerenciais, né? Já falamos demais sobre isso. E agora nós vamos separar as coisas em relação aos sistemas de informação gerenciais e os sistemas de apoio à decisão. Né? Então, os sistemas de informação devem ser estruturados para atender às necessidades de cada setor da organização. Além disso, precisa estar em conformidade com o que foi estabelecido na missão da instituição. Então, o sistema tem que atender a empresa. Né? Dessa forma, esses sistemas dão suporte aos gestores em todos os níveis organizacionais para os mesmos desenvolver suas tarefas visando atingir seus objetivos. Então, um sistema tem que atender desde a operação até os níveis de gestão, como a gente já comentou. Os sistemas de informação são classificados em dois grandes grupos, que a gente vai ver agora. Sistemas de apoio à decisão, de apoio às operações e os sistemas de apoio à gestão. Então, dentro do sistema de apoio às operações, né, existe o sistema de automação e o sistema de processamento de transações, o SPT. O objetivo do sistema de automação é automatizar aquele processo que existe a mínima intervenção do ser humano. Então, ou seja, é aquilo que a gente consegue automatizar e não tem tanta intervenção dos seres humanos. Né? E o SPT, que é o sistema de processamento de transações, é processar e registrar as transações a ser realizadas na empresa, na organização. Então, por exemplo, a empresa faz todo o registro das vendas num determinado período, né? E isso tem acumulado durante vários anos. Né? Então, isso é um exemplo. O sistema de apoio à gestão, então a própria palavra já diz, né? Gestão é composto pelos níveis gerenciais e estratégicos da corporação. No nível gerencial estão concentrados nos sistemas de informações gerenciais e sistemas de apoio à decisão. Então, o sistema pode ser o mesmo, como a gente já comentou, né? Ou pode ser um sistema que está interligado. Mas o que importa é que esse sistema tem informações da empresa inteira e são informações que vão auxiliar aí no processo de tomada de decisão, um apoio à tomada de decisão. Então, voltando ao sistema de informação gerenciais, né, ele possibilita ao administrador visualizar as atividades realizadas. Então, por exemplo, está ali o banco de dados, todas as transações que foram realizadas. Ele consegue enxergar isso nas suas estações de trabalho que estão ligadas em uma rede, e essa mesma rede tem acessos desde a operação até a gestão, por meio de apontamentos resumidos e sumarizados. O apoio à tomada de decisão é fornecido ao gerente pelo SAD, o Sistema de Apoio à Decisão. Então, por exemplo, tem acesso à informação e tem um SAD lá, que é um sistema que vai auxiliar ele na decisão, pois oferece subsídios relevantes para a tomada de decisões que envolvem maior complexidade ou dificuldade. Essa diferença entre SIG e SAD, eu atribuo até uma plataforma de operações na Bolsa. Né? A gente tem lá todos os ativos da Bolsa na plataforma, e aí tem todas as informações do mercado atual, mercado futuro, e aí nós temos outros sistemas, tem um sistema de apoio à decisão que são o quê? Os indicadores que nos auxiliam a melhorar o processo de tomada de decisão. Não é que ele vai fazer milagre, né? Mas ele, de acordo com a estratégia dele, ele vai melhorar nosso processo de tomada de decisão. Um exemplo clássico é isso. Então, o SIG-SAD, Sistema de Informação Gerencial, Sistema de Apoio à Decisão, o Sistema de Informação Gerencial são sistemas capazes de acessar, organizar, resumir e exibir informações para dar suporte à tomada repetitiva de decisões em áreas funcionais. Então, esse termo repetitiva é o fato de ser ações onde não tem interferência, pouca interferência humana, e faz várias vezes ali no mesmo dia. No primeiro momento, esses sistemas equipados para a gerência de médio escalão apresentavam como principal característica a facilidade em produzir relatórios rotineiros e periódicos, como por exemplo o controle diário do ponto dos funcionários ou um relatório mensal de despesas e a sua repercussão orçamentária.
né? Então, isso é um exemplo de um SIG. Na sua origem, os SIGs representam somente uma evolução histórica do comportamento dos dados, após a ocorrência dos mesmos. Hoje, os relatórios dos SIGs podem incluir relatórios sumários para os mais diversos períodos. Então, isso aí é fácil de a gente obter nos sistemas hoje. O outro conceito de Crank, né, 2012, diz que o SIG consiste no desenvolvimento e uso de sistemas de informação que ajudam as empresas a alcançar suas metas e objetivos. No seu entendimento, esse conceito apresenta três elementos chaves: desenvolvimento e uso. Então, você constrói essas informações e usa. Sistema de informação, então algo sistematizado para fornecer informação. E as metas e objetivos a serem alcançados na empresa, né? Então, três elementos importantes aí. Existem várias definições para SIG, mas todas elas dizem que o foco é a saída das informações. Então, por exemplo, eu tenho um banco de dados, né? E aí, quais são as informações que saem desse banco de dados em relação a essas informações gerenciais para o gerente, né? Que a geração e essas informações são geradas através de relatórios, ao invés de mostrar as transações ocorridas, passa a apontar por meio de resumos e filtragens. Então, por exemplo, nós temos uma planilha gigantesca do mês de novembro, de outubro, mas eu quero filtrar apenas por um produto e por uma determinada semana do mês. É isso, os filtros seriam isso. Indicadores chaves para monitoramento e análise das informações, o exemplo que eu dei, né, de, de uma plataforma que a gente é operativos na bolsa, existem indicadores que vão nos auxiliar no processo de tomada de decisão. Assim, entende-se que o SIG municia o gestor de informações, proporcionando-lhes condições de controlar as diversas rotinas administrativas e, ao mesmo tempo, sendo fonte orientadora para o processo decisório. Então, resumindo, o SIG tem todas as rotinas, né? Tá tudo sistematizado. Te ajuda ali no dia a dia, né? Preencher um cadastro, fazer uma análise de cliente, né? E ao mesmo tempo, todas essas rotinas te ajudam ao processo, a melhorar, a orientar você dentro do processo decisório. Então, os SIGs fornecem uma série de produtos de informações para os gerentes. Então, relatórios e por aí vai. Vamos descrever 4 tipos de relatórios importantes que são fornecidos por esses sistemas. Então, ó, relatórios periódicos programados, que o próprio nome já diz, né? Então, são aqueles, por exemplo, relatórios mensais. Relatórios de exceção, de repente alguma atividade de exceção ali que aconteceu, algo que aumentou muito, por exemplo. Está no vermelho, cheque especial, por exemplo. Respostas por solicitação, então você vai lá e solicita o relatório. Geralmente isso está no nível de gestão, né? E também em todos os níveis. E relatório empírico, que são aqueles relatórios que são gerados ali, né, de forma rotineira, né? Então, por exemplo, fechamento do ano, você emite ali diversos relatórios para chegar até números para alimentar as informações contábeis da empresa. Então, os relatórios periódicos programados são a forma mais tradicional de fornecimento de informações aos gerentes. Então, utiliza do formato pré-definido, projetado para fornecer informações em uma base regular. Temos como exemplo desse tipo de relatório periódico relatórios de vendas diários, semanais ou demonstrativos financeiros mensais, que como eu já comentei, né? Então, são relatórios que podem ser de períodos determinados aí, de acordo com a utilidade. Os relatórios de exceção, como o nome já diz, somente quando ocorre alguma excepcionalidade na empresa, ou seja, tem a finalidade de alertar os gestores sobre os problemas potenciais, mostrando somente os dados que ficam fora do intervalo aceito ou previsto. Então, você define lá dentro de um mês, por exemplo, do mês de outubro, só do dia 20 ao dia 25, né? Então, por exemplo, o gerente de banco recebe esse relatório do dia 20 a 25 e consta lá clientes que ultrapassaram, por exemplo, o limite de cheque especial. Então, pode incluir lá clientes que não pagaram seus boletos, né? Então, são os relatórios de exceção. Então, informes e respostas são caracterizados por serem aqueles relatórios que estão sempre disponíveis. Então, um clique você vai lá e, né, quando solicitados pela gerência. Não precisam de filtro, já estão prontos lá.
Isso permite que os gestores, a partir de suas próprias estações de trabalho, então ao nível operacional, consigam obter respostas imediatas ou que obtenham relatórios personalizados com as respostas requeridas. Então, de certa forma, eu falei que não tem filtro, mas você vai lá e cria isso, né? Tem como você fazer isso, né, de forma de acordo com as solicitações. Normalmente o sistema já inclui programas para gerar os relatórios e os administradores podem ativá-los quando desejados. Então, isso vai depender do sistema. Então, o sistema de apoio à decisão, então o próprio nome já diz, né? Existe um sistema de apoio à gestão, né, na parte de gestão, e o sistema de informação baseado em computador que combina modelos e dados, tentando solucionar problemas semi-estruturados com grande envolvimento por parte do usuário. Então, olha só esse final, hein? Com grande envolvimento por parte do usuário. Ele vai escolher as informações, né, para poder auxiliar a sua decisão. Ainda podemos dizer que SAD, Sistema de Apoio à Decisão, são sistemas de informação computadorizados que fornecem apoio interativo de informação a gerentes e profissionais, então alto escalão, né? E também profissionais de empresas durante o processo de tomada de decisão. Então tá lá as informações e aí você usa de ferramentas lá do próprio sistema para te apoiar na tomada de decisão. Então, nesse quadro comparativo aí de O'Brien 2004, então, por exemplo, na primeira coluna, o apoio à decisão fornecida. Então, o SIG ele fornece as informações sobre o desempenho da organização. E já no apoio à decisão, fornece informações e técnicas de apoio à decisão para analisar problemas ou oportunidades específicas. Então, aqui no SIG ele está mostrando o desempenho e aqui já mostra as técnicas para você tomar alguma decisão e corrigir algum problema. Então, por exemplo, forma e frequência das informações, periódicas de exceção, por demanda, relatórios e respostas em pilha. No sistema de apoio à decisão, consultas e respostas interativas, né? Então você vai lá e faz uma consulta. Formato das informações, formato pré-especificado fixo, os relatórios, né? Formato ad hoc, no caso do sistema de apoio à decisão, o que é isso? Onde todo mundo tem acesso, no caso da gestão, né? Flexível e adaptável. Metodologia de processamento das informações. Então, no SIG, informações produzidas por extração e manipulação de dados dos negócios. No sistema de apoio à decisão, informações produzidas por modelagem analítica de dados dos negócios. Então, aqui eu tenho os dados. Aqui eu coloco no modelo e rodo para chegar até um modelo de um negócio ideal. Então, essa é a ideia. Então, são projetados, então os SADs são projetados para serem sistemas ad hoc, ou seja, de resposta rápida, conectados, né, onde todos estão conectados, que são iniciados e controlados por usuários finais. Assim, são capazes de dar apoio diretamente a todos os tipos específicos de decisões e também para todos os estilos e necessidades pessoais de tomada de decisão de cada gestor. Então, o SAD é voltado principalmente para a tomada de decisão de um gestor. Tá? Os modelos de arquitetura de um SAD, né, certamente são fundamentais para os gestores tomarem decisões de maneira mais eficaz, mas vai depender em última instância do grau de familiaridade e da perícia destes com um instrumento de suporte à decisão e do conhecimento do gestor sobre o problema a ser resolvido. Então, aquela coisa, o gestor tem que saber usar a ferramenta e tem que estar entendido sobre o problema, né? Não adianta vir um cara de um outro departamento, ou um novato, por exemplo, na empresa, e de repente lidar com isso daqui, né? A não ser que ele tenha ali um apoio do pessoal do setor, né? Por exemplo, de um cara que chegou novato numa empresa, não vai fazer isso daqui sem apoio, né? Então a coisa tá bem clara, né? Tem que ter conhecimento, familiaridade, né, em relação ao sistema e conhecer o problema, né? Conhecer o problema para poder resolvê-lo, né? Então, dentro da estrutura, nós temos a interface do usuário e temos os modelos que a gente está comentando e diversas bases de dados para serem acessados, para você manipular isso e ter lá uma decisão jogada dentro desses modelos e ter lá
algo que vai te auxiliar na decisão. Né? Por modelo de referência, entende-se um componente de software que consiste em modelos utilizados em rotinas computacionais e analíticas que expressam matematicamente relações entre variáveis. Como exemplo de SAD de referência, temos, por exemplo, um sistema que ajuda os administradores de fundos, olha aí que eu falei do ativos, né? Bolsa, a tomar decisão sobre quais ações comprar. Certamente inclui diversos modelos matemáticos que analisam múltiplos aspectos na compra potencial. Voltando para o agro, pessoal, nós temos lá informações de chuva, né? Temos lá informações de chuva. De acordo com o modelo, a gente toma a decisão, por exemplo, o Estado faz isso juntamente com a Embrapa, para abrir a janela para plantio, por exemplo, em Porto Nacional no início de outubro, ou então depois do 15 de outubro. Toma essa decisão. Então é mais ou menos isso. Um banco de dados fornece acesso a dados internos ou externos. Então, isso pode ser dados já armazenados há muito tempo pela própria empresa, como ela pode usar dados externos, relativos a decisões tomadas em períodos anteriores. Muito clássico aí que a gente está falando em relação às chuvas, né? Os dados de um banco de dados formam um comparativo básico que os modelos matemáticos usam na extrapolação de circunstâncias passadas a condições futuras. Então, ou seja, chuvas que ocorreram no passado para a gente ter uma noção das chuvas no futuro, né? Previsão. É assim que a meteorologia trabalha. Por exemplo, ao avaliar uma redução no preço de um produto, o SAD deve ser capaz de analisar o que aconteceu com a demanda, né? Então, por este produto em períodos anteriores. Uma base de conhecimento fornece informações sobre relações complexas existentes entre dados que o banco de dados não consegue representar. Por exemplo, ao analisar o impacto de uma redução de preço, o SAD deve ser capaz de verificar se o volume de demanda previsto a partir dessa redução excederá a capacidade de atendimento da equipe de funcionários da empresa. Ou seja, reduzir o preço. O que vai acontecer? Vai haver uma procura maior por esse produto, pelo fato de ter reduzido o preço. Então, isso vai acabar excedendo a capacidade da equipe da empresa da fabricação desse produto, né? Logicamente que essa análise requer que o SAD contenha informações básicas sobre qual a relação apropriada entre uma equipe de funcionários e o volume de venda. Então, é um sistema que tem as informações sobre a quantidade por setor lá dos funcionários e o volume de venda que está acontecendo, né? Então, se a venda está aumentando de um determinado produto, às vezes é necessário contratar mais pessoal, né? Mais pessoal para aquele período ali, por exemplo, para poder atender a demanda. Ou se está reduzindo, está aumentando o preço e reduzindo as vendas, de repente dá férias coletivas para aquele setor, né? Isso acontece em algumas empresas, né? Crises no mercado aí também acaba acontecendo esse tipo de coisa. Então a interface com o usuário deve permitir aos usuários controlarem quais dados, modelos e ferramentas incluir em suas análises. Então, por exemplo, na plataforma de uma bolsa eu tenho lá diversos modelos, né, matemáticos que eu posso inserir. Vai de acordo com a meu sistema de como que eu desenvolvo minhas compras, né, dentro da plataforma. Essa interface deve ser de manuseio simplificado e fácil de ser interpretada. Uma plataforma de venda de ações é muito simples hoje. Um site deve ser projetado para suportar a maior liberdade que os usuários experimentam manipulando dados e processando informações. Então, beleza, pessoal. É isso aí. Até a próxima.